Esse é um caso que eu achei interessante mostrar, porque ele trouxe embutido algumas dificuldades de interpretação, tanto do ponto de vista anatomopatológico como de imagem. Era o caso de um paciente masculino de 65 anos que procurou ajuda médica por uma dificuldade em engolir há cerca de um mês. Ele relatava na sua história que anteriormente a essa dificuldade, há cerca de 5 ou 6 meses atrás, tinha notado um caroço na região submandibular e que posteriormente apareceram outros em várias regiões cervicais. No exame clínico, foi visualizado a presença de um efeito de massa na topografia da sua base da língua. Foi feita uma biópsia dessa região e também foi encaminhado para complementação com exames de imagem. O anatomopatológico inicial foi feito na cidade de origem do paciente e o patologista de lá deu o laudo de um carcinoma indiferenciado na biópsia realizada. Diante desse aspecto de indiferenciação, ele achou conveniente fazer uma hibridização in situ para a pesquisa de EBV do vírus Epstein-Barr. Aí existe um equívoco, porque os carcinomas indiferenciados que são relacionados com o EBV, com o vírus Epstein-Barr, são os carcinomas indiferenciados do rinofaringe. Na região do orofaringe, nós também temos carcinomas não queratinizantes ou indiferenciados também, mas que são relacionados com o HPV e não com o EBV. Quando ele foi encaminhado para o Unicamp, foi feita uma revisão do material e foi visto que tinha mesmo um carcinoma epidermoide pouco diferenciado e não queratinizante. Nessa época foi pedido daí a realização do teste com o P16 e que se mostrou fortemente positivo para esse marcador, sugerindo muito a associação do tumor com o vírus HPV. Essa é a tomografia que foi então realizada no paciente. Vamos vendo aqui a região do rinofaringe, transição do rino para o orofaringe. Por enquanto não estamos tendo nenhuma grande alteração. Notamos já agora a presença de massas, conglomerados linfonodais bem nítidos bilateralmente. Estamos na região da cavidade oral, da língua, região da base da língua. Já estamos chegando na topografia do anel de Waldeyer e começamos a notar agora a presença de uma formação expansiva e captante. Essa formação realmente ela ficou numa topografia bastante caprichosa e que poderia levar até a uma interpretação errônea do ponto de vista de imagem. Vejam que ela dá eventualmente a impressão de ser uma lesão que está comprometendo as pregas areoepiglóticas e que teríamos os seios piriformes lateralmente, o direito aparentemente com uma certa invasão. Mas se formos olhar com mais detalhe, vamos ver na realidade que temos uma estrutura aqui embaixo que é a real epiglote do paciente e que se continuarmos a descer os cortes, vamos ver que estamos aí no início das pregas areoepiglóticas e temos, na verdade, um artefato de movimento do paciente aqui durante o exame que deixou um pouco irregular e bastante assimétrico essas pregas areoepiglóticas. Porém, não temos nenhuma lesão expansiva nem na topografia das pregas areoepiglóticas e nem dos seios piriformes tão importantes como poderia ser sugerido aqui por essa imagem. O que nós estamos vendo na realidade é uma lesão que está pegando a topografia da base da língua e da valécula direita e está formando essa imagem que simula uma região supraglótica. Essa topografia do que seria essa prega areoepiglótica esquerda nada mais é
do que a prega glossoepiglótica. A luz laríngea, falsa luz laríngea, na realidade é só um pedaço da valécula direita com algum ar dentro. Aqui seria a valécula esquerda e aqui também restante da valécula direita. Então, é uma massa caprichosa na base da língua, na porção lingual da epiglote, né? A epiglote está aqui até um pouco rechaçada e desviada para o outro lado, mas é uma massa notoriamente do orofaringe. Vamos ver nos outros planos que isso vai ajudar a definir melhor essa topografia e essa imagem toda. Essa é a reformatação coronal daquele plano axial. Vemos os vários conglomerados linfonodais bilateralmente. Então, o paciente já tinha um comprometimento linfonodal bastante extenso dos dois lados. Na região do faringe, o que vemos na topografia correspondente à região do orofaringe da língua e da valécula é a presença daquela formação que já tínhamos visto no axial e que simulava até a topografia supraglótica. Vejam que, na verdade, essa massa está deslocando inferiormente e para o lado esquerdo a epiglote. Inferiormente nós temos as prega-epiglóticas que estão assimétricas e aqui até com artefatos de movimento, como já tínhamos frisado nesse lado direito. Mais inferiormente conseguimos ver até claramente as pregas vocais, os ventrículos das laringes e as pregas vestibulares. Então, na realidade, nós não tínhamos nenhuma alteração na topografia da região supraglótica nem dos seios piriformes, que estavam relativamente livres. O que existia era uma lesão mesmo da base da língua na orofaringe e que ocupava toda a região da epiglote, anteriormente na sua face lingual e também a valécula direita. Essa é a reformatação no plano sagital e ela permite um entendimento muito claro do que ocorreu. Vemos aqui então a epiglote, que tem esse aspecto de espessado, porque nós temos na realidade um tumor que está crescendo na sua face lingual. Esse tumor até empurra, como estamos vendo, a epiglote inferiormente e ocupa ao mesmo tempo a região da valécula e também a região da base da língua, que era o que já tínhamos visto nos planos axial e coronal. Então aqui fica muito claro que a lesão era exatamente da topografia do orofaringe, ocupando a região dorsal da língua, valécula e também a porção, a face anterior, a face ventral lingual da epiglote. Do ponto de vista do TNM, vamos nos lembrar que existe uma separação no TNM para os tumores de orofaringe que são relacionados ao HPV e os que não são. Esse era um tumor, portanto, que deu uma forte reação com o marcador P16 e foi, portanto, um tumor que foi relacionado ao HPV. Se formos olhar a classificação, nós temos que os tumores que são maiores do que 4 centímetros ou que ocupam a superfície lingual da epiglote, no qual esse tumor preenche totalmente esse critério, são classificados como tumores T3. Quanto à parte N, referente aos linfonodos, vamos nos recordar que quando os tumores do orofaringe são HPV negativos, o extravasamento linfonodal em qualquer tamanho de linfonodo já o transforma num grau máximo do N. Ele passa a ser uma classificação N3B. Nos casos de tumores relacionados ao HPV, o extravasamento linfonodal não tem importância. Vai ter importância a localização dos linfonodos, se está de um lado, se está em ambos, e se os linfonodos têm ou não mais do que 6 centímetros.
É isso que importa. Se eles atingirem 6 centímetros ou mais, eles passam a ser considerados a classificação N3. Esse caso estava até difícil de separarmos nitidamente os linfonodos, tamanho, grau de conglomerado, de extravasamento linfonodal. Mas mesmo assim, eu consegui achar, ou pelo menos achei, que existiam linfonodos isoladamente que tinham mais do que 6 centímetros. De qualquer modo, dá para se notar que é um comprometimento extremo, extenso dos linfonodos. E em havendo algum com mais do que 6 centímetros, ele passa a ser classificado como N3. Então, o TNM final desse caso, desse tumor, ficou um T3N3. Pelas dimensões da lesão e por sua topografia, ocupando base de língua, valécula, face lingual da epiglote, foi optado por um tratamento com rádio e quimioterapia, e é isso que foi feito. O paciente fez o ciclo completo, tanto da rádio como da quimioterapia, e cerca de 60 dias após o término, ele veio fazer esse exame de controle. Vejam que temos uma área de importante espessamento ainda naquela região da valécula, da prega glossoepiglótica e mesmo da face lingual da epiglote. Vejam que todas as outras estruturas, mesmo a valécula esquerda e mais inferiormente a região da supraglote, pegando as pregas, área epiglóticas e mesmo hipofaringe, também tem esse aspecto espessado. Isso é em decorrência, normalmente, da radioterapia. Ela costuma deixar esse aspecto de edema, de espessamento das estruturas, o que torna difícil uma avaliação pós-tratamento. Não temos nenhuma captação, nenhuma imagem sugestiva de uma área de persistência ou de recidiva tumoral, mas é uma avaliação um tanto quanto complexa e normalmente o que fazemos é repetir o exame em um período relativamente curto. Logo após esse exame, esse paciente foi submetido a um PET, que demonstrou uma captação também inconclusiva, mais compatível com uma provável reação inflamatória após radioterapia. De qualquer modo, resolvemos acompanhar e em curto espaço, cerca de 4 meses após esse exame, foi realizado uma ressonância para vermos a evolução. Esse é o controle feito com ressonância, cerca de 3 a 4 meses após esse último que havíamos mostrado. Essa é uma aquisição em T2 que mostra muito nitidamente os tecidos mais hidratados, costumam dar um sinal mais exuberante. Vejam que temos uma área que é uma área de edema, que é exatamente aquela região da epiglote, a face lingual da epiglote, a prega glossoepiglótica e as valéculas. Já temos uma certa regressão do edema em relação ao exame anterior. Mesmo assim, ainda persiste um aspecto meio de aumento edemaciado. Mesmo após a injeção de gadolínio, não houve nenhuma captação sugestiva de persistência ou recidiva tumoral na região. As regiões cervicais mostravam aqueles empastamentos que havíamos frisado no exame anterior, no primeiro controle com atomo, mostrando umas áreas irregulares dos tecidos moles onde haviam os conglomerados linfonodais. Mas mesmo com as aquisições em difusão e após a injeção de gadolínio, não observamos nenhuma imagem compatível com persistência ou recidiva do tumor. Esse é o último controle que foi feito do paciente, é um exame recente e que tem cerca de 3 anos após o primeiro que foi realizado, que constatou o tumor. Vejam que ainda persiste na região da base da língua e das valéculas um espessamento de toda essa região, mas sem nenhum sinal evidente de captação ou um aspecto sugestivo de recidiva tumoral. A prega glossoepiglótica encontra-se espessada, bem como as paredes das valéculas e mesmo a superfície lingual da epiglote. Mais inferiormente, nós também não
detectamos nenhuma alteração na região do laringe propriamente dito. Temos o espessamento das pregas ariepiglóticas, isso em decorrência muito provavelmente da radioterapia. Essa é a reconstrução coronal da mesma aquisição axial que havíamos visto, e aparece agora novamente um novo nódulo cervical necrótico. O paciente refere ter sentido essa alteração há cerca de 4 meses atrás. Ele está tendo muito provavelmente uma recidiva nessa topografia e está sendo estudado o que poderia ser feito. As opções estão se reduzindo, porque ele também fez uma metástase pulmonar. Com isso, uma cirurgia de resgate se torna inviável, assim como a dose de radioterapia que ele tomou já tinha sido o máximo possível. De qualquer modo, vejam só, nesse período já temos um tempo de praticamente 4 anos desde o início da doença. Esse paciente faz o aspecto que está sendo, digamos, considerado mais comumente atualmente. Os pacientes HPVs positivos com tumores no orofaringe têm uma sobrevida que tende a ser um pouco maior do que os tumores de orofaringe HPV negativo. Se formos comparar com aquele caso apresentado no vídeo orofaringe 4, era um tumor de orofaringe, porém HPV negativo, também com metástases cervicais. Teve uma evolução bastante rápida. Esse paciente já está tendo uma evolução um pouco mais longa, e é esse o aspecto que é comumente encontrado. Os tumores do orofaringe HPV positivo tendem a responder melhor à rádio e químio e costumam ter, em média, uma sobrevida um pouco maior. Esse é um esquema que representa o tumor existente. Vejam que era uma massa que ocupava a região da base da língua, valécula direita, a prega glossoepiglótica e a face lingual da epiglote. Ficava aproximadamente nessa topografia e ocupando esse espaço que vemos nesse esquema. Num plano sagital, ele seria representado por um tumor envolvendo a região da base da língua e também a região da face lingual da epiglote. Isso tudo no lado da valécula direita.